Ora então, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mística Lusitanista, o vosso podcast favorito do YouTube, repleto de conversas de mística e lusitanismo. Hoje vamos finalmente abordar um tema que já foi pedido por muitas famílias, digamos assim, a questão do futebol feminino, que é um projeto que está em expansão e crescimento no Lusitano, olhos vistos. Prova disso é, por exemplo, a equipa de Sub-19, que temos hoje connosco aqui a sua treinadora. Como já viram, então, a nossa convidada de hoje é a Margarida Bartolomeu, a treinadora de Sub-19 da equipa de futebol feminino do Lusitano. Vamos abordar aqui alguns temas não apenas que estão ligados ao Lusitano e ao teu trabalho na equipa de Sub-19, mas também ao futebol feminino em geral e este crescimento exponencial que tem tido um pouco por toda a parte. E a meio do episódio, no nosso segmento tradicional, vamos testar os conhecimentos da Margarida. Ela está a rir porque não sabe o que é que está à espera dela. Mas, sem mais demoras, vamos então para a conversa, que é para isso que vocês nos dão a honra de nos acompanhar. E vamos perguntar, Margarida, aquilo que começamos por perguntar a qualquer convidado. Quem é a Margarida Bartolomeu? Boa noite. Boa noite, exatamente. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Quem é a Margarida Bartolomeu? É assim uma questão engraçada. Basicamente, eu sou uma apaixonada por futebol, que há um ano atrás caiu aqui no Lusitano para fazer um estágio e pronto. Ficou. E ficou. Basicamente é isso. Olha, diz-nos como e porquê é que enverdaste no mundo do futebol. Quais foram as tuas motivações para tomares essa decisão, por assim dizer? E já agora, se permites, dá-nos aqui um pouco um lamiré do que tem sido o teu percurso até o momento em que és treinadora da equipa de Sub-19 do Lusitano. Bem, assim, o futebol está na minha vida desde sempre. Desde criança que eu adoro jogar futebol. Passava as tardes a jogar futebol com amigos na rua. Pronto, o normal de qualquer criança dos anos 90, que brincava muito mais na rua do que atualmente acontece. Com o passar do tempo, fui-me envolvendo cada vez mais no futebol. Não tive a oportunidade de pertencer a nenhuma equipa na minha adolescência. Não havia equipas federadas, as que havia era longe. E os meus pais sempre me deixaram jogar futebol, mas nunca fizeram muita força para essa questão de ser federada. E depois, quando terminei a universidade aos 21, tive a oportunidade de jogar no clube da minha terra, no Sporting Clube Ferreirense. És de Ferreiras, portanto. Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo. É aqui perto. É pertinho. E acabei por ter aí a minha primeira experiência em futebol 7. Depois joguei há alguns anos futsal, foram cerca de 6, 7 anos. Só que a qualidade também não era muita. E pronto, comecei aqui a enverdar por outros caminhos. Entretanto, durante a pandemia, criei um blog, comecei a escrever para esse blog, porque sentia falta do futebol e conseguia ver muito mais futebol na televisão na altura, tinha muito mais disponibilidade. Também era só onde dava para ver, na prática. Sim, e como estava em casa, não tinha os meus jogos, acabei por criar ali um pequeno hobby. E aquilo foi crescendo de uma forma que eu não estava à espera. E, entretanto, fui também convidada para escrever para o Fair Play, para um site desportivo. Pronto, comecei a tirar alguns cursos online, tirei um curso de scouting e análise na federação e depois resolvi enverdar pela questão do treino. O Lusitano é o teu primeiro clube enquanto treinador? É o meu primeiro clube, sim. Eu comecei, tive ali uma experiência de alguns meses, 3, 4 meses, no Penedo Gordo, com uma equipa feminina, porque o treinador saiu, a adjunta, a minha amiga, acabou por subir, ficar ela como responsável pela equipa, pediu-me para ir como adjunta dela, dei-lhe uma ajuda. Foi no final da época, mesmo antes de vir para o Lusitano. E já lá estava o bichinho, portanto foi até coincidiu com a altura em que eu comecei a tirar o curso. Então... Pronto, foi ouro sobre verde, porque o Lusitano é verde, lá está. Olha, Margarida, tocaste aí num ponto que é o cerne da nossa próxima questão, que é a tua presença nas redes sociais e nas plataformas online de comunicação. Falaste na questão do blog, mas eu na pesquisa que fui fazendo a preparar este episódio do podcast, dei conta com o Fair Play, com o site para o qual tu escreves. Fala-nos um pouco da tua presença nessas plataformas de comunicação e desse objetivo de dar a conhecer a tua visão do que é o panorama do futebol feminino em Portugal, mas foca um bocadinho mais a questão do fair play, porque notei uma coisa muito generalista no bom sentido do termo. Sim, o fair play foi um convite que surgiu na sequência da criação do meu blog. Comecei a partilhar no Twitter. O Twitter, neste sentido, é uma plataforma que dá muita voz. Comecei a ter ali algumas interações e pronto, depois fui contactada pelo Francisco Isaac,
que é um dos criadores do site, e perguntar-me se eu teria interesse em ser autora e escrever exclusivamente sobre futebol feminino, independentemente do tema. Futebol feminino, já fiz artigos desde temas sobre o Benfica, sobre o Sporting, sobre a seleção, sobre as situações que aconteceram da seleção espanhola, e vários temas sobre o crescimento que tem tido também o futebol feminino, em Portugal e não só. E achas que no caso destas plataformas, como por exemplo o site do Fair Play, é importante que haja plataforma e palco para diferentes agentes do futebol feminino, no qual tu te inseres, felizmente, que não apenas aqueles que, com o devido respeito, os treinadores das seleções, aqueles que têm mais destaque. É importante dar também essa noção através desses sites de que como se trabalha nos clubes locais, nos clubes regionais, que no fundo acabam por ser até a plataforma para muito do que se faz a outro nível. Sim, eu acho que é importantíssimo, porque por vezes esquecemos, e não falo só do futebol feminino, falo no geral, que existe mais país do que aquilo que está do Tejo para cima. É um sintoma português. E eu acho que é muito importante dar voz às várias realidades, a quem está fora dos centros urbanos de Lisboa, Porto, Braga, quem está aqui, ali fora dos núcleos, quem está um bocadinho no Alentejo. O Alentejo é muitas vezes esquecido. Também o Algarve em termos de futebol feminino, há muitos anos que tem equipas no Nacional. É tentar dar voz a várias pessoas com perspectivas diferentes, porque cada um de nós tem a sua perspectiva e cada um de nós vive a sua realidade. E então acho que o Fair Play nisso tem tido um papel interessante e importante e tem ajudado a potenciar aqui a voz de várias pessoas diferentes no meio do futebol feminino. Olha, e precisamente para falar, fazendo agora aqui a ponte, essa foi uma boa deixa para a próxima pergunta. O futebol feminino tem de facto tido, e nós, sem cometer aqui nenhuma inconfidência do que falámos aqui antes de ligar a câmara, o futebol feminino tem de facto tido um crescimento exponencial um pouco por toda a parte, seja por culpa do trabalho de clubes, da seleção, que ainda agora há pouco tempo esteve no Campeonato do Mundo da Nova Zelândia e da Austrália. Mas como é que olhas para este crescimento que o futebol feminino tem tido? Isto do ponto de vista não apenas do espaço e dos objetivos que se conseguiram alcançar, e foram muitos, e se calhar contra a expectativa de muita gente, até em tempo recorde, se calhar. Mas como é que olhas para este crescimento e se me permites, e sem querer passar já para a próxima pergunta, para além disso, como é que achas que estão a estabelecer as bases para outros voos? Eu acho que as bases estão a caminhar a passos largos para nos dar perspectivas de futuro muito, muito importantes, muito boas. Estes resultados da seleção surgem muito também praticamente fruto do trabalho que os clubes têm feito na aposta na sua formação. Porque sem formação, sem escalões de formação que deem condições, não só em termos de aprendizagem de futebol, mas condições para as jogadoras só se preocuparem em jogar futebol e em aprender futebol, acho que é importantíssimo. Teres a entrada de clubes como o Benfica, como o Sporting, como o Braga, que são profissionais, que trabalham já muito... Até nas ilhas, como o Marítimo, por exemplo. O Marítimo também trabalha muito bem na formação, Torriense também tem os escalões de formação bem desenvolvidos. Esta entrada destes clubes é muito importante, porque permite que nós olhemos para uma seleção A e tenhamos lá jogadoras jovens que têm uma formação a nível ou mais equiparada com aquilo que se vê no futebol masculino, com competição feminina desde os 11 anos, 12 anos de idade, em que são acompanhadas por treinadores, têm treinos regulares durante a semana, têm campeonatos competitivos para elas crescerem. Antigamente o que se via era miúdas de 13 anos a jogarem com séniores, e lá está, há miúdas que têm qualidade para isso, mas é um passo grande demais. E antigamente via-se muito essa situação porque não havia outro sítio onde elas jogarem. Havia miúdas a jogar de 16 anos a jogarem com atletas de 30 porque era a única equipa que tinham ali nas redondezas. E saltavam todas aquelas etapas de formação que nunca se viu o futebol masculino saltar. Até do ponto de vista humano e pessoal. Sim, em todos os sentidos. Olha, antes de irmos agora aqui para o nosso desafio, em que, como dissemos, vamos colocar os conhecimentos da Margarida à prova, diz-nos só, achas que este crescimento, e agora tu deste um bocadinho essa noção, mas agora podia que aprofundasse um bocadinho mais com o conhecimento técnico que até tens, mas achas que esse crescimento tem sido alavancado pela dinâmica de clubes e seleções, e já agora porquê?
Eu acho que a dinâmica dos clubes é que tem potenciado esse crescimento. Claro que as seleções têm trabalhado bem, temos mais escalões, temos sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, que não existia, era uma seleção que não existia, foi criada, sub-19, foi criada a seleção sub-23 para permitir que aquele salto entre sub-19 e séniores não fosse tão grande, para terem uma etapa intermédia para serem observadas, embora não tenham competição oficial. E depois as séniores. E vê-se que, lá está, é o que eu estava a dizer há pouco, vê-se que as jogadoras chegam muito mais formadas, com uma muito maior consciência daquilo que é o futebol e daquilo que é a competição e o meio em que estão inseridas, o meio competitivo, chegam à seleção lá muito mais preparadas. E isso está-se a refletir a nível dos resultados. Exatamente. Aliás, eu acho que ajudou também os séniores e a seleção, as várias seleções masculinas, por assim dizer, mas acho que a questão das infraestruturas com a casa das seleções também ajudou muito. Aquela questão de não andar com a casa às costas constantemente. Bem, Margarida, estás preparada? Vamos ver. Ora então, o que é que nós vamos fazer aqui com a Margarida? Ou o que é que vamos desafiar a Margarida a fazer? Como sabem, nós aqui recentemente, num dos episódios, no episódio do Zé Rui, foi o terceiro episódio do nosso podcast, desafiámos-nos para um quiz sobre a história do Lusitano. Hoje vamos ter um quiz, de novo, não vai ser sobre a história do Lusitano, vai ser sobre factos históricos, se é que podemos falar nesses termos, sobre o futebol feminino. No segmento a que decidimos nada mais, nada menos que chamar que quiz futebol feminino. Bem, para fazermos o nosso quiz de futebol feminino, contamos uma vez mais com a inestimável e sempre preciosa ajuda do nosso amigo Zé Martins, que voltou a produzir os cartões com as perguntas para este quiz. Uma vez mais, muito obrigado ao Zé pela sua colaboração. Margarida, vamos então partir para a próxima pergunta. Eu não costumo ser muito mauzinho na hora destas perguntas, até porque são perguntas sobre personalidades e sobre momentos de futebol feminino que estão um bocadinho no imaginário, até contemporâneo, digamos assim, praticamente toda a gente. Vamos então partir para a próxima pergunta, para perguntar quantas vezes foi eleita a Marta, jogadora da Seleção do Brasil, a melhor jogadora de futebol do mundo. Hipótese A, 6, hipótese B, 5, ou por outro lado será a hipótese C, 4. Temos tempo? Não, poderíamos ter aqui o botão do preço certo, mas não. Temos tempo, sim. Penso que foram 6 vezes. E pensa muitíssimo bem. 6 vezes, e já agora aqui a título de curiosidade, foi eleita, os 6 anos em que a Marta foi eleita foi consecutivamente entre 2006 e 2010 e depois voltou a conquistar o troféu em 2018. Já agora conseguiram também esta distinção Brigitte Prince, Mia Hamm, Alexis Putellas, agora recentemente até, Carrie Lloyd, Megan Rapinoe, Lucy Bronze, a japonesa Omar Sawa, Abby Warmbach, Nadine Kessler, Nadine Angerer e a holandesa Lieke Martens. Podes ficar com os cartões de recordação deste cá vindo. Pergunta número 2. Em que país foi realizada a primeira edição do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino? Terá sido nos Estados Unidos da América, na China ou então na pátria do futebol, a Inglaterra? Inglaterra, tenho certeza que não foi. Também não foi nos Estados Unidos. Vou apostar na China. Correct. Certo. Bem, se fosse o preço certo, já ias para a montra final. Era bom. Olha, e já agora também tive curiosidade, porque é importante termos aqui esta contextualização histórica. Dizer apenas que sobre o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a primeira edição foi em 1991, na China, como percebemos, e que se realiza sempre no ano seguinte à edição do Campeonato de Futebol, ao Campeonato Mundial de Futebol masculino. Ou seja, correspondeu, ano passado tivemos o Mundial masculino do Qatar e este ano foi na Austrália e Nova Zelândia, edição essa que contou com a participação da nossa seleção. Vamos para a última pergunta. Terceira. Qual o país que venceu por mais vezes o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino? Terá sido o Brasil? Terá sido os
os Estados Unidos da América ou terá sido a Espanha, que venceu inclusivamente a edição deste ano? Isso é uma daquelas perguntas que não deixa qualquer dúvida. Estados Unidos da América. A amiga Megan Rapinoe e a sua seleção são de facto a seleção que mais venceu. Para termos aqui uma curiosidade também, os Estados Unidos venceram a prova por 4 vezes, a Alemanha por 2, a Noruega por 1, o Japão por 1 e por uma vez também a Espanha. A edição ética, como dissemos, foi a deste ano. Margarida, até foram perguntas... Foram boas. Poderíamos estar aqui... Não ter complicado mais a vida. Não vale a pena, porque uma treinadora do Lusitano tem que ficar sempre bem na fotografia. Pronto, foi então o nosso podcast. Não, ainda temos muita conversa pela frente. Foi então o nosso quiz de futebol feminino. Vamos então partir para a segunda parte da nossa conversa. Margarida, continuando aqui na senda da conversa que estávamos a ter, e antes de irmos para o assunto lusitano, porque assim é verdadeiramente aliciante, como é óbvio, diz-nos lá quais é que achas que são os próximos passos para que seja dada continuidade a este crescimento que temos visto no futebol feminino. O que é que são as prioridades neste momento? Eu acho que a prioridade tem que ser sempre a formação. Sem uma boa formação nunca teremos atletas séniores competitivos. Ponto final. Como disse há pouco, é tirar o foco dos centros urbanos. Há muito bom trabalho a ser feito fora dos centros urbanos. E às vezes é um trabalho feito ali na sombra, em que se começa a pensar na jogadora do Alentejo, a jogadora do Algarve, a jogadora do interior, mas a notar a sua existência porque ela surge num Benfica, num Sporting, surge ali meio do nada, ou é descoberta no torneio interassociações e é lixada por um clube maior e acaba por ir para lá praticar futebol. Eu acho que é muito importante a Federação continuar a apoiar os clubes fora desses grandes centros e apoiar, se calhar, de uma forma mais efetiva e ter um maior acompanhamento. Mais permanente. Mais permanente, porque... puxando a brasa a nossa sardinha aqui do Lusitano. Estás à vontade, temos um grelhador muito grande. O trabalho que o Lusitano está a desenvolver é notório. Não é qualquer clube que tem cerca de 90 atletas femininas e consegue ter todos os escalões de formação. E isso passa ainda um bocadinho ali nas gotas da chuva. E eu acho que é importante apoiar e ajudar os clubes a dar condições às atletas. Quando eu digo condições, eu não falo só condições monetárias, porque também é importante, infraestruturas, condições em termos de ter um maior número de treinadores disponíveis para elas, treinadores formados, mas é preciso que a Federação também apoie, também acompanhe esses trabalhos para também dar o seu aconselhamento e também ajudar os projetos a crescer. Mas lá está, é um trabalho a ser feito passo a passo e nós estamos a caminhar nesse sentido e os resultados têm-se visto. Exatamente, aliás, tu estavas a focar aí a questão do futebol feminino e da competência e da qualidade que há fora dos grandes centros urbanos. Não apenas o adepto lusitano, o sócio lusitano, mas quem acompanha o futebol feminino em Évora, pode perceber que, por exemplo, o Lusitano joga com equipas, com o Guia, por exemplo, com o Guia FC, creio que é assim que se chama, jogamos até recentemente com eles, e que grande parte do campeonato ou das competições que vamos fazendo, tudo muito bem depois da questão das séries e das zonas, por assim dizer, mas que grande parte das equipas são precisamente fora desses centros urbanos, e eu tenho acompanhado aqui alguns jogos, tanto das séniores, das sub-19, como de outros escalões, e vê-se de facto qualidade e vê-se muita vontade, porque estas jovens jogadoras, estas jovens atletas, eu acho que já perceberam uma coisa, e corrijo-me por favor se estiver errado, já perceberam que a sua competência e que a sua qualidade é valorizada e que sentem isso como um incentivo para darem sempre mais pela camisola do nosso Lusitano. Margarida, vamos então agora entrar aqui no assunto lusitano, o nosso Lusitano. Tu és, como sabemos, a treinadora da equipa de sub-19, esse desafio que embora aceitaste. Fala-nos então do teu trabalho na equipa de sub-19, os objetivos, o quão gratificante é para ti, ao fim e ao cabo, até porque estamos a falar de um escalão de formação. E já focamos aqui a questão da formação humana e não pessoal e não apenas técnica. E já agora diz-nos como é que é a semana de trabalho da Margarida. A semana de trabalho da Margarida é preenchida.
Nós temos 3 treinos semanais, segundas, quintas e sextas, em que trabalhamos sempre no nosso melhor, e não falo só por mim, falo pelas atletas que trabalham sempre dando o seu melhor e com toda a vontade de continuar a crescer e a aprender, que acho que é uma coisa que caracteriza muito a atleta feminina, é a vontade de saber mais e de fazer melhor. Às vezes até... Aquela abnegação. Às vezes chegam ali a um ponto de frustração quando as coisas não correm logo bem, ou quando há aqueles momentos de época em que a coisa corre um bocadinho mal. Faz parte. Mesmo individualmente, em que a atleta feminina, como é tão exigente consigo mesma, tem um bocadinho de dificuldade em gerir. Nós treinamos nesses 3 dias por semana, jogamos normalmente ao sábado. Por acaso no último fim de semana tivemos folga, este fim de semana jogamos ao domingo, por isso vai mudar aqui um bocadinho. E pronto, trabalhamos sempre com muitas atletas. Por vezes temos treinos um bocadinho devido à escola, devido à chuva, que temos uma diminuição do número de atletas presentes, mas normalmente nós temos sempre 12, 13, 14 atletas. Agora ainda É um bom núcleo duro. Sim, ainda na segunda-feira éramos quase 20 atletas. Por isso temos miúdas muito dedicadas e muito trabalhadoras. Temos às vezes que ultrapassar alguns, não vou dizer problemas, mas aqui... Alguns obstáculos, nomeadamente os campos para treinar, ainda temos pouco espaço, estamos a treinar num quarto de campo, ou seja, exige aqui uma ginástica muito grande da nossa parte, não só da sub-19, mas também as séniores que partilham campo connosco e os horários de treino. Temos ali que ter alguma ginástica e que exige também um grande esforço de todos, mas em conjunto temos conseguido e temos crescido e estamos passo a passo e jogo a jogo, como se costuma dizer. Exatamente. Agora está mesmo a falar a treinadora. Não, mas é muito jogo a jogo. Nós temos objetivos claros e definidos. É a questão dos miniciclos também. Exatamente. Temos noção da qualidade da nossa equipa e da qualidade da série em que estamos inseridas, e se chegarmos a campo e colocarmos em prática aquilo que é o nosso futebol e aquilo que é o lusitano, temos tudo para ter o sucesso. E é isso que elas também têm bem balizado. Claro. Olha, e para finalizar aqui a questão, esta questão, não sei se o objetivo principal será propriamente a expressão mais adequada, mas qual é que é a grande prioridade que tentas passar para elas? Bem, o vosso trabalho é este, entre aspas, por assim dizer. Qual que é o objetivo principal, digamos assim, tendo em conta que é um escalão de formação, sim, atenção. Nós estamos no escalão de formação, mas é um escalão de formação que já concilia resultados, que são sub-19. Qualquer equipa júnior masculina é-lhes exigido resultados, e elas têm noção que o resultado conta. Mas o resultado não é o mais importante. O mais importante é que elas cheguem dentro do campo, se divirtam, sejam uma equipa unida e amiga, porque elas são todas muito amigas umas das outras. Isso é uma imagem que sempre tem transparecido cá para fora, para quem vai ver os jogos. E é o que nós lhes transmitimos, vão para dentro de campo, sejam vocês mesmas, sejam amigas umas das outras, unidas, comuniquem, se jogarem o nosso futebol, o resultado vai ser uma consequência de tudo aquilo que nós temos trabalhado e de tudo aquilo que vocês são enquanto equipa. Exato, até porque às vezes menos é mais. Às vezes também é importante essa questão. Margarida, aqui dentro da questão do futebol feminino lusitano ainda, como é que tu olhas para esta aposta que o clube tem feito? E embora começou a fazer essa aposta, é justo reconhecermos isso e deve ser reconhecido, mas como é que olhas para essa aposta e até pela forma como no tempo e no espaço tem vindo a ser feita? Tem sido uma aposta sustentada? Eu penso que sim. Eu não estou desde o início no projeto. Sei que o projeto começou há cerca de 8 anos e eram 11, 12 atletas que trabalhavam. Bem, quando eu digo que agora trabalho num quarto de campo, elas trabalhavam, sei lá, em metade de um quarto de campo. Tinham ali muitas dificuldades para trabalhar. O projeto tinha uma equipa sub-15 e uma sub-19, se não estou em erro. E foi crescendo ali gradualmente, mas não de uma forma muito sustentada. Não havia propriamente um objetivo do projeto. Eram os primeiros passos. Exatamente. Depois, há cerca de, acho que 2 anos, que entrou o Luís Santos, como coordenador do futebol feminino, e modificou um bocadinho aquilo que era a direção do projeto e criou claros objetivos. Começámos a trabalhar
em escalões de formação mais baixos, ou seja, tirar tanto o foco daquilo que era só os escalões de formação mais acima, e começou-se a apostar também na criação de equipas de meninas mais novas para participarem no Joga a Bola, para participarem nos campeonatos de sub-11, que na altura ainda não existia, que agora já foi criado. E o projeto criou ali claras linhas, guias, por assim dizer, que começaram a direcioná-lo com um objetivo definido, que é, neste momento, penso que somos a única equipa a sul do Tejo, ou pelo menos da margem sul para baixo, com os escalões todos, os escalões de formação. Sim, até porque havia, e pronto, tu acompanhaste, e agora falando aqui num plano um bocadinho mais generalista, havia muito aquela, até por força das necessidades e de contexto, mas antes ainda se via muito, e se calhar todos nós aqui e ali fomos vendo algumas vezes isso, quando havia muito poucas meninas a querer jogar futebol, elas às vezes até eram integradas nas equipas masculinas. Sim. E nós víamos muito isso. Bom, felizmente que vários clubes começaram a fazer essa aposta, e que foi até um efeito de contaminação positiva, porque começámos aqui a ver que os próprios clubes, as próprias instituições começaram a olhar para o futebol feminino de uma forma que não olhavam. Pronto, e isso também se deve muito aqui ao trabalho de pessoas como a Margarida. Olha, Margarida, focaste aqui a questão. Eu acho que isto é uma questão que vai afetar positivamente o futuro do Lusitano a médio prazo até, e curto prazo até, na questão das infraestruturas. O Lusitano está, como sabemos, ou como toda a gente sabe, com a questão do novo complexo da Silveirinha, já a dar alguns passos muito importantes para que finalmente possamos a começar a usufruir, conhecemos o clube em si, e o futebol feminino incluído naturalmente, a começar a usufruir da infraestrutura. O que te pergunto é, achas que o novo complexo da Silveirinha vai ser um fator diferenciador importante no futebol feminino do Lusitano? E já agora, não apenas do ponto de vista organizacional, e focaste em alguns aspectos nessa matéria, mas como é que vai alavancar ainda mais a qualidade e a dimensão deste projeto? Eu acho que vai ser determinante para a continuidade do sucesso do projeto, porque lá está, como eu referi, nós estamos a treinar num quarto de campo, depois ali em certas fases do treino conseguimos ter meio campo, mas nós temos uma equipa, e falo de nós, sub-19, mas também falo das séniores, por exemplo. Temos equipas que competem em campeonatos nacionais de futebol 11, futebol normal, futebol de topo, em que trabalhar num quarto de campo, questões táticas, é muito complicado. A leitura de jogo, espaços. A leitura de espaços, muitas vezes o que nós temos notado em jogo é que elas acabam por afunilar o jogo, também um bocadinho derivado do espaço em que trabalham durante a semana. O ter a Silveirinha vai-nos permitir desfazer ali alguns treinos com as séniores, gerir melhor os dois plantéis, porque temos jogadoras que fazem ambas as competições, e vai-nos permitir ter espaço para ter infraestruturas novas, um sintético novo, que com todo o agradecimento ao Lusitano, temos aqui o Candeias Santos. Todos sabemos que neste momento as condições de treino do Candeias Santos. E aliás, eu salvo erro, disseram, peço desculpa de interromper, atenção, que jogos de campeonatos nacionais não podem sequer ser em relevado sintético. Podem? Ainda podem. Mas só nos séniores é que acho que não, é que tem mesmo de ser relevado natural, não é? Ainda pode. No feminino, pronto. Não, foi só aqui para esclarecer, porque houve já foi determinada uma data para deixar... Para fazer a transição. Não, eu estou-te a perguntar isto porque houve um adepto nosso que pediu para colocar esta questão, e eu agora estava-me a esquecer, ainda bem que focaste aqui, e pronto, foi para responder aqui ao David, ao adepto que nos propôs fazer esta questão. Eu disse, olha, não vou fazer a questão, mas vou tirar a dúvida, está esclarecido, portanto, força, continua com a questão de Silveirinha. Complexo Silveirinha. O complexo, sei que já tem algumas infraestruturas praticamente prontas. Vai ser um complexo grande com muitos campos, e vai ser um complexo muito diferenciado daquilo que existe no futebol feminino. Eu não vou dizer a nível nacional, porque há clubes muito desenvolvidos, mas pelo menos aqui a sul de Portugal vai ser diferenciador. Vai permitir que nós lhe proporcionemos a elas o espaço
para que elas também sintam que o trabalho delas é valorizado, ou seja, o facto de elas estarem a usufruir de instalações novas, instalações de topo, comparativamente àquilo que estão habituadas, vai motivá-las a trabalhar ainda mais. A atleta feminina tem muito essa coisa do nós damos um bocadinho e elas querem nos dar ainda mais. E eu acho que o Complexo Silveirinha vai ser muito importante até para nós conseguirmos jogar em casa, porque sabemos que só temos um campo aqui no Lusitano que pode receber jogos do Nacional, que é o Campo Estrela, e muitas vezes estamos aqui a jogar em casa emprestada, ora complexo, desportivo, ora estamos também a jogar em reguengos, que nos tem cedido também o campo, e assim vai-nos permitir treinar em casa, jogar em casa e ter ainda mais aquele sentimento de lusitano. O sentimento de pertença, de estarmos em casa. Exatamente. Temos exatamente as mesmas infraestruturas e as mesmas condições que o departamento masculino, porque nós, eu não digo que aqui que seja o caso específico aqui do lusitano, mas no futebol feminino ainda acontece muito meterem-se os masculinos a treinar num sítio e os femininos à parte. Aqui neste caso usufruímos todas das mesmas instalações, porque o que não há para o feminino também não há para o masculino. Sabes que eu acho que isso é uma coisa, e mais uma vez desculpa te interromper, acho que é uma coisa, e porque tenho visto realidades de alguns clubes que até do ponto de vista estratégico gostam de cruzar essa questão do espaço e do horário, umas vezes por necessidade, outras vezes por decisão estratégica, até para fomentar um bocadinho aquela questão familiar dentro do próprio clube. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que aqui no Lusitano tem resultado muito bem. E aliás, eu de vez em quando falo com algumas pessoas que estão ligadas ao futebol feminino e não só, e eles de facto às vezes dão de facto esse feedback. Achas que isso é uma realidade que aqui no Lusitano conseguimos tirar proveito disso? Eu acho que uma vez tendo o Complexo da Silveirinha, sim, conseguiremos. Atualmente nós temos um treino coincidente com treinos masculinos no mesmo campo, que é às sextas-feiras, coincide com os Séniores B. Mas sim, eu acho que é importantíssimo até para criar aquela ideia de um clube. Família, de pertença. É exatamente, o que é feminino e masculino é tudo o mesmo. Exatamente. Clube. Olha, Margarida, vamos para a última pergunta da nossa conversa. Haveria aqui certamente tanta matéria para falarmos, porque todos os dias vamos sabendo, e tu se calhar, e melhor do que eu até, naturalmente, vão havendo questões e novidades e até notícias que são sempre mais um passo, mais um degrau que se subiu neste crescimento do futebol feminino e na sua implementação até do ponto de vista social e da aceitação que cada vez mais acaba por vir a ter. Mas isso é muitas vezes alcançado com aquilo que eu costumo chamar da publicidade que cada um de nós faz ao futebol feminino e ao projeto em que está inserido. É por isso que, para a última pergunta, vamos perguntar à Margarida: se agora de repente aparecesse aqui uma menina, uma rapariga que quisesse jogar futebol feminino e tivesse indecisa nomeadamente no clube e queria vir para o Lusitano, o que é que tu dirias? Vamos imaginar uma Margarida, por exemplo, também, mais nova, se 7, 8 anos quisesse jogar a bola, olha, vem para o Lusitano por isto e joga futebol feminino por isto, o que é que dirias? Vem para o Lusitano porque é o único clube sul do Tejo, ou da margem sul do Tejo, que tem todos os escalões, desde as sub-11 até às séniores. Tu podes fazer todo o teu percurso num só clube. Dá essa estabilidade. E o futebol feminino é muito marcado pelo contrário, pela instabilidade. Ou seja, eu já estive em várias equipas, andava a saltar de clube de ano para ano. Fazíamos equipa um ano, não havia continuidade, íamos para outro clube. E no futebol feminino isto ainda acontece muito. E aqui no Lusitano trabalha-se para que isso deixe de ser uma realidade. Ou seja, se chegasse aqui uma menina com 7 ou 8 anos, eu diria disso. Chegas, jogas agora, tens um campeonato de sub-11, jogas só com meninas, numa equipa de meninas, que elas gostam muito de jogar entre elas. Há meninas que não gostam de jogar com os meninos. E quando tu deixares de ter idade para jogar nesse escalão, podes subir para o escalão sub-13, podes subir para o sub-15, podes para o sub-17, sub-19 e podes um dia vir a jogar nas séniores num campeonato. Esperemos nós, quando ela lá chegue, já seja primeira divisão nacional, mas tem essa possibilidade de crescimento dentro do mesmo clube e crescer com as mesmas colegas e a mesma família.
É um bocadinho como na escola, quando fazemos o nosso percurso escolar, sempre com os mesmos amigos. E aqui acho que tem aquela positiva adicionante, digamos assim, de estarmos a fazer uma coisa, ou delas, neste caso, estarem a fazer uma coisa que gostam muito, que é jogar à bola. Exatamente. Margarida, muito obrigado por teres aceitado estar aqui connosco no 6º episódio do podcast Mística Lusitanista. Foi o penúltimo episódio do nosso podcast em 2023, não se preocupem, vai continuar a haver podcast dentro de uma semana, e vamos anunciar quem vai estar connosco naquele que será o último episódio do ano de 2023. Posso dizer, e sem querer tirar aqui o protagonismo à Margarida, que hoje o protagonismo é dela, que é alguém que é, de novo, um pedido de muitas famílias mesmo, inclusivamente algumas pessoas que já passaram aqui pelo podcast. Vamos só levantar aqui um bocadinho a ponta do véu e vamos dizer que ele já marcou muitos golos pelo Lusitano. Mas pronto, para a semana ficaremos a saber quem vai estar connosco. Ou vocês ficarão, eu já sei quem é que... Até porque a pessoa já aceitou, portanto. Quem está connosco. Margarida, uma vez mais, muito obrigado. Sente-te sempre em casa cada vez que quiseres vir até ao nosso podcast. Continua com o excelente trabalho que tens feito. E agora, na tua pessoa, estendo esta mensagem a todo o futebol feminino do Lusitano, que continuem com esta vontade, com esta abnegação, com esta intenção de fazer sempre forte, fraca gente, porque é muito isso que tem feito e faz ainda hoje o clube aquilo que é. E já agora, antes de nos embora, já porque estamos aqui, que jogos é que vamos poder ver este fim de semana do futebol feminino? Este fim de semana jogam no sábado, a ver se eu não me esqueço. Sexta é feriado, pode haver jogos. Por acaso não. Pronto. Joga no sábado a equipa sub-15 e joga no domingo a equipa sub-17. Perdoem-me por eu agora não saber qual é que joga em casa ou não. Mas também joga no domingo às 3h30 a equipa sub-19, o primeiro jogo da segunda volta do campeonato nacional de sub-19. Frente ao Ferreiras. Pronto, é porque eu estava a falar no Ferreiras Olhos. Vem cá. Em Reguengos, no campo Virgílio Durão, às 3h30. Pronto, já sabem, quem fizer questão de acompanhar o futebol feminino durante este fim de semana tem aqui 3 excelentes oportunidades para o fazer. Se quiserem ver a sub-19 da Margarida, é irem até Reguengos, vão dar um passeio, é domingo, almoçar fora com a família e depois, cereja no topo do bolo, vão ver o Lusitano. Esperemos que ganhar. Margarida, uma vez mais, muito obrigado. Quanto a vocês e a quem nos está a ver aí em casa, muito obrigado também pela honra que nos deram, mais uma vez, nos acompanhar. Continuem não apenas a acompanhar o podcast, isso sim é obrigatório, mas ainda mais obrigatório toda a atividade do Lusitano no futebol masculino, no futebol feminino, no futsal e em tudo aquilo que é a larga atividade que este clube tem. Nós voltamos no dia 20 de dezembro para o próximo episódio, já sabem, até lá, fiquem bem e viva o Lusitano! Have you